Muito bom dia, você está no canal Oswaldo Lobo. Antes de mais nada, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com todo mundo, para a gente poder receber mais pessoas para a honra e glória do Senhor. Eu sou o pastor Arthur Lobo e hoje eu estou aqui com o pastor Oswaldo Lobo. Fala, povo de Deus, graça e paz. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre crentes. As pessoas se convertem, passam por um processo inicial de discipulado, descem as águas pelo batismo, vivem algum tempo na igreja e, de repente, nós somos surpreendidos, porque num dos cultos, num dos momentos de oração e intercessão, essa pessoa cai endemoniada. Por que que crente fica endemoniado? A gente vai falar sobre portas abertas, sobre dar lugar ao diabo e por que que isso acontece e como isso acontece. Hoje vai ser uma benção. Aliás, estamos aí numa campanha para chegar aos 500 mil seguidores no canal do YouTube. Então, você que não é inscrito, se inscreve aí, deixa teu like, compartilha, manda uma mensagem e ajuda a gente a chegar a 500 mil seguidores. É isso aí, gente. Você gostaria de adquirir os livros do pastor? Os livros estão à disposição no site www.pastorlobo.com. São 9 livros publicados, estão todos à disposição de vocês lá. Além disso, nós temos também a plataforma de cursos do pastor, que é a plataforma de ensino, o Exodus Academy, também no mesmo site www.pastorlobo.com. Tá aí na tela para vocês. Você pode ser aluno do pastor para poder se aprofundar nos conteúdos de libertação, batalha espiritual e cura da alma. E ali é um ambiente onde a gente consegue entrar em assuntos mais delicados, né? Que aqui no YouTube a gente tem toda uma limitação da plataforma. Então você é bem-vindo para poder entrar. Temos aulas exclusivas, lives exclusivas, chat exclusivos. Semanal. Toda semana. E são conteúdos exclusivos, inéditos, tá bom? Uhum. Toda semana. Nós temos cursos completos de 40 horas. Você tem acesso a tudo. É como se fosse um streaming, né? É. A plataforma, você vai lá, você pode baixar no teu celular aqui, você pode, enfim, é uma benção. Você tem que ir lá, Exodus Academy, no pastorlobo.com. Isso aí, gente. É isso aí, tá bom? E, por último, a nossa viagem a Israel tá aí, ó, de 9 a 22 de março. Estaremos indo ao Egito e Israel. Você sabia que essa vai ser a 8ª vez que eu vou para Israel? O pessoal me pergunta, e pastor, é perigoso? Eu digo, perigoso é viver no Brasil. A gente vai lá, né? É um país que você pega a história de Israel sempre em conflito e tal, não sei o quê. A própria Bíblia. Gente, eu fui lá a minha vida inteira. Eu tô indo para Israel agora. Comecei a viajar, se eu não me engano, foi 2015 ou 2014. Eu nunca ouvi absolutamente nada. Nada. Você já ouviu sirene, nada. A gente entra. Já entrei pelo Egito, já entrei pela Jordânia, já entrei pelo Mar Morto, já entrei pela Palestina, já entrei por Amman, entrei por Tel Aviv. Gente, eu já rodei aquilo inteiro, um país muito pequenininho também. Né? Uhum. Já é pequenininho, não tem a dimensão do Brasil, mas é um país fabuloso. A Bíblia se abre para você, é uma experiência espiritual emocionante. De 9 a 22 de março estaremos juntos. É isso aí. Para vocês poderem participar da viagem, entre em contato lá com o WhatsApp, o DDD 41 996566929. Entre em contato lá com a operadora de turismo e eles cuidam de toda a documentação, eles fazem todo o processo, tudo para você, é tudo muito simples, tá bom? Mas tem que fazer agora, um ano antes aí, para você poder correr atrás de tudo, deixar tudo alinhadinho e garantir a sua vaga. As vagas são limitadas da viagem, tá bom? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá, pastor. Então, o que a Bíblia realmente quer dizer com portas abertas? De onde que vem essa ideia de portas abertas? Esse movimento de guerra espiritual, batalha espiritual, libertação espiritual, ele foi, no início da história da igreja, foi algo muito real e acabou se perdendo. Foi se perdendo. E eu vou dizer que isso vem de mais ou menos um século para cá. Então, Mark Bubeck, existem nomes dentro dessa área, não é só a igreja pentecostal. Então, os chamados dispensacionalistas, não dispensacionalistas clássicos, evangélicos moderados,
A gente sempre vai encontrar na Bíblia, a Bíblia fala sobre isso, não dê lugar ao diabo. E o apóstolo Paulo, quando escreve isso aos Efésios, ele está escrevendo para uma igreja. Ele não está escrevendo para o ímpio, para o não crente, para o ateu, para o ocultista. Ele está falando para crente, não dê lugar ao diabo. E Pedro escreve 1 Pedro 5,8, todo mundo conhece, né? Sede sóbrios, vigiai, o diabo é vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar. Então, essa questão de direito legal, como é que você consegue fechar isso definitivamente? Como é que você, olhando para a Bíblia, do jeito que a Bíblia é, e não enxergando do jeito que a tua denominação te ensina, entendeu? Então a gente vai aqui, vamos falar sobre isso? Vamos? Vamos? Sim. Um cristão genuíno, nascido de novo, né? Digo, um cristão cheio do Espírito Santo, né? Como ele pode ter portas abertas? Isso não contradiz a segurança em Cristo? Então vamos lá. A questão de porta aberta, não dê lugar ao diabo. Vamos lá. A gente tem que entender que tem coisas que você pode dar e você pode não dar. Você está na tua casa. Quem que entra na sua casa? Tem que você dar acesso. Convite. Pode entrar. Chega alguém e bate na tua porta. Você abre a porta para todo mundo. Você faz todo mundo entrar na tua casa. Por exemplo, quem tem acesso ao teu quarto? O quarto do casal, ele é sagrado. Não é isso? É ou não é? Uhum. Os filhos, normalmente pequenos, têm acesso, mas chega uma hora, hora de dormir. Cada um para o seu quarto. Então, eles têm acessos limitados. O teu filho tem acesso, por exemplo, tem 1 ano, tem uma menina de 4 anos, tem acesso ao fogão quando ele está quente? Não. Sai daí, menina. Você vai se queimar. Ela pega e abre a geladeira e pega o que quer na geladeira? Não. Então, acesso. Ou você dá, ou você não dá. E o diabo não tem poder absoluto sobre o crente. Ele opera dentro do que a gente chama de direitos, dentro de acessos. Então, ele não pode entrar à força dentro de uma vida que está firmada em Cristo. Isso é claro. Mas ele procura um convite. Ele procura uma brecha. Ele procura uma área em que a pessoa simplesmente ela ignora Deus. Então, isso é uma porta aberta. Então, qualquer área da vida em que o crente cede o espaço, ele mete o pé na porta. Pode ser um pecado não confessado, pode ser um ocultismo, uma amargura cultivada, um voto impensado, você prometeu. Então o inimigo ele trabalha muito com essa questão de direito advocatício, né? Ele busca o direito legal para entrar na vida da pessoa. Agora, você perguntou, um cristão genuíno, nascido de novo, alguém cheio do Espírito, ele pode ter uma porta aberta? Isso não contradiz. Não contradiz, eu vou explicar por quê. Isso é essencial e fundamental você entender. A salvação completa é imutável. Eu não estou discutindo salvação. Salvação é para ímpio, para quem não crê. Presta atenção. Libertação é para crente. O povo de Israel era povo de Israel no Egito? Era. Mas estava cativo, aprisionado lá no meio do Egito com o faraó. Eles ficaram 400 anos escravos. Você está entendendo isso? Mas era povo de Deus. O ser humano é corpo, alma e espírito. Gente, o espírito foi regenerado. A Bíblia diz isso. Então, 1 Tessalonicenses 5,3, leia com calma. Fala que a gente é corpo, alma e espírito. Eu sei que tem uma outra visão, tem a tricotomia, 3 partes, corpo, alma e espírito, e tem gente que acredita na dicotomia. É só corpo e espírito. Só corpo e alma. Cada um vê de um jeito. Isso não vai te salvar. Isso é só um pensamento. O que salva é esse Jesus Cristo. Você pensa diferente, mas você tem que entender que o corpo ainda luta com a carne. O corpo tem uma carne que não se sujeita ao espírito. A Bíblia é clara. Eles lutam, Romanos 7, um briga com o outro. Eles lutam para não fazer o que tem que fazer. Por exemplo, o espírito quer orar, o corpo não quer não. Você nunca vai ter vontade de orar, sabia disso? É algo que você vai ter que vencer.
Você nunca vai ter vontade de ler a Bíblia. Ai, pastor, eu não leio a Bíblia porque eu não tenho vontade. Por quê? Porque a carnalidade impede você de ler a Bíblia. Você prefere ver série no Netflix, você prefere ver jogo de futebol, você prefere passear no parque, você prefere ir no shopping. Você tem tempo para tudo. A carne não dá bola para aquilo que é espiritual. Por isso que tem gente que recebe um peso espiritual normal. A gente pode gravar um podcast aqui sobre opressão espiritual. Então, por exemplo, Mateus 12, ele fala que nós somos como uma casa onde o Espírito habita. Mas tem cômodos que a pessoa não entregou. Já viu aquela série que a pessoa vai acumulando um monte de porcaria? Acumuladores. Acumulador, já viu isso aí? Uhum. As pessoas entram na casa, um monte de caixa de lixo, de Entulho. lata de refrigerante. E aí, quando começam a limpar a casa, sai rato. Aí tem fezes. É um negócio horrível. É assim, você olha por fora, a casa é bonita. Você entra dentro. Então, é por isso que as pessoas não entendem. Se você quiser aqui, eu conto caso para você de pessoas que passaram pelas águas, quando a gente vê, estava endemoniado. Entendeu? Gente, você que nos acompanha, você que está gostando desse conteúdo e gostaria de adquirir o conteúdo do pastor, os livros do pastor estão à disposição no site www.pastorlobo.com. Está aí na tela para vocês. E além disso, os cursos também do Exos Academy. Você gostaria de ter mais profundidade disso que ele está falando? Você é bem-vindo para ser aluno do pastor na plataforma de curso que ele ensina lá sobre libertação, batalha espiritual e cura da alma, no site www.pastorlobo.com também, tá bom? Então, se você está com dificuldade de acessar, entre nos primeiros links aqui da descrição, rola a página aqui do YouTube para baixo, que você já vai encontrar os vídeos à disposição de vocês. Deixa um like, se inscreve no canal e segue a gente nas redes sociais no Instagram, tá bom? Pastor, quais são as principais portas abertas que você identifica nas pessoas quando chegam para ser atendidas para o aconselhamento? Olha que coisa interessante. Eu vou dar alguns casos aqui. Havia uma senhora. Ela veio transferida de uma outra igreja evangélica. E ela ficou um tempo. Então, a história dela é a seguinte: ela se converteu, passou por um processo de libertação, foi batizada. Ela veio de uma outra cidade. Quando chegou aqui, ela se afastou. E depois ela viu que a vida dela estava naufragando. Ela voltou para a igreja. E eu me lembro do primeiro dia que ela chegou na igreja. Primeiro dia, a gente tem um momento de intercessão no culto de libertação. E a gente intercede, como a Bíblia diz, impondo as mãos sobre a cabeça. Aí eu lembro, nem fui eu. Foi o pastor que estava comigo. Ele colocou a mão na cabeça, falou, em nome de Jesus. Aquela mulher deu um giro assim, como quem rodopia. E já caiu endemoniada. A partir dali, meu pastor falou assim, você vai cuidar dela. E o que acontecia nela? Ela se perguntava, quem é Jesus? Jesus é Deus. Jesus é o verbo vivo. Jesus, ele vem em carne, é o Deus que vem em carne. Quer dizer, expressões que você fala, essa pessoa é crente. Passou pelas águas? Passei. O que é arrependimento? O que é fé? O que é mordomia cristã? Ela sabia tudo. Mas o que tinha ali dentro dela? Existiam feridas abertas que nunca foram fechadas. Então, a gente vai nas igrejas e fala assim, pastor, crente não fica endemoniado. Já ouviu isso? Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. As pessoas pensam versículos. A gente nasceu de Deus, a gente é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Não é isso? Sim. Só que o que acontece? A pessoa abre portas de acesso demoníaco. Então vamos dizer, primeira porta aqui, ó. Qualquer área de desobediência mantida em segredo, sabia disso? Davi, ele fala no capítulo 32 do livro de Salmos, ele fala que ele ficou doente. Por quê? Porque ele escondeu a verdade. Número 2, quer ver uma coisa? Envolvimento com ocultismo. Mesmo de brincadeira. É a brincadeira do copo.
tarô, adivinhação com cartas, simpatias, visita adivinhos dos médios, ainda que por curiosidade. Gente, Deuteronômio 18, leia Deuteronômio 18, de 10 a 12, é claríssima. Isso é uma brecha. Tem gente que, não, pastor, eu vou lá, eu atendi esse domingo, foi domingo passado. Não, pastor, porque eu fui da igreja, eu era diácono. Diácono é uma figura oficial da igreja desde Atos capítulo 6. A pessoa foi ordenada diácono, falou, mas eu desviei, conheci uma moça muito boa, ela me levou para tomar passe em centro ocultista. O que esse cara fez? Cara crente. Uma brecha. Eu estava ali no Rio de Janeiro, tem uma região enorme ali, com muitas cidades, chamada de Região dos Lagos. E eu fui numa igreja. E lá eu fiquei... Tinha um moço, que era pastor até de uma igreja conhecida no Brasil. Ex-pastor, né? Foi ordenado pastor, quando tudo é feito com muita pressa. Gente, aquele moço, num dos cultos que a gente... É um processo de libertação. Eu vou até ensinar agora, de 22 a 24 de outubro, vou fazer um curso presencial. Gente, aquele moço manifestou uma legião de demônios. Eu preguei um dia, aí ele chorava muito, preguei outro dia, ele chorava muito. Quando eu fui orar por ele, naquele dia, mas manifestou uma entidade. E depois eu atendi ele de manhã, manifestou uma legião de demônios. Eu falei, o que você fez com a tua vida? Não, pastor. Eu briguei. Ele ordenado pastor numa igreja. Ele brigou com outro pastor. Quer dizer, quando você dá uma autoridade antecipada para uma pessoa não preparada, ele se rebela. Ele não sabe se submeter. Ele se revolta. E aí, aquela confusão, sabe o que ele fez? Ele voltou para o antigo estado dele. Antigo estado que eu digo, né? Estado... Antiga... Ele falou, pastor, eu voltei para ir no ocultismo, na bruxaria, na feitiçaria. Então, sabe o que é o terceiro? É a falta de perdão. Isso aqui, Paulo, ele fala o seguinte, não dê lugar ao diabo, tire, interessante, 2 Coríntios, perdão, o lugar ao diabo é Efésios capítulo 4. 2 Coríntios, ele vai falar que Satanás encontra vantagem na gente quando a gente não perdoa. Só que a pessoa que não perdoa, ela está, na verdade, se envenenando. Quer ver outra coisa? Palavras e votos impensados. Sabia que o voto impensado traz maldição sobre a vida da pessoa? Provérbio 18, 21. Maldição. Então, a pessoa tem que entender que morte e vida estão no poder da língua. Outra questão, imoralidade sexual. Hoje o acesso à pornografia é muito facilitado. Então a pessoa está conectando isso, o próprio corpo, a um espírito maligno. A rebelião. Então, existem portas aí de acesso que são inúmeras, entendeu? Uhum. É isso. Falando um pouquinho sobre o ocultismo, acho que deve ser uma dúvida que deve impactar bastante pessoas, né? Aquela velha história, fui ao centro uma vez, o centro espírita, né, no caso, fui ao centro espírita uma vez, eu era criança, ou a minha família praticava, mas eu não participava. Isso conta? Conta, é interessante. É uma área que requer sabedoria pastoral para responder, mas eu vou ser direto aqui. A participação infantil levada pelos pais em rituais tem peso espiritual. Né? Deuteronômio capítulo 20 fala da iniquidade dos pais que alcança os filhos até a 3ª e a 4ª geração. O filho não é culpado. É isso que a pessoa... Ele é inocente. Mas padrão espiritual você transmite. Então, a boa notícia... Tem uma boa notícia aí, né? É que nenhuma dessas portas resiste à autoridade de Cristo. Em Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei.
Então isso é absoluto, né? Então o processo de reconhecimento honesto, confissão específica, renúncia verbal, leva a igreja a renunciar. Eu renuncio às oferendas, aos pactos, às promessas, às devoções que os meus pais destinaram a mim. É isso. Então, quando você faz isso, a declaração de autoridade em nome de Jesus, né, de Cristo, não é a confissão vaga, perdoa todos os meus pecados. É a pessoa dizer, esse pecado aqui, eu me desligo disso, entendeu? E qual é o processo bíblico para fechar uma porta? O que a gente poderia dizer para o pessoal, para o público que assiste a gente? Uma mensagem de esperança para aqueles que querem fechar uma porta que tem trazido dor, que tem ficado aberta, tem trazido consequências. Tá bom, não. O assunto de hoje é portas abertas. São pessoas que se converteram, mas ainda tem uma colheita de perseguição ou tem, de fato, uma possessão e ele não... vou falar para você. Na minha vida, eu tenho aqui 9 livros. Não sei se o povo consegue ver aqui. Eu tenho aqui 9 livros publicados em áreas diferentes. Diferentes áreas. Mostra aqui. Aí, tá aparecendo. Aqui, em áreas diferentes, né? Intercessão, oração de guerra, proteção espiritual, escudo de guerra, autoridade espiritual, discernimento, libertação. Vou falar para vocês. Eu, nesses anos todos de libertação, eu me lembro, agora de cabeça, duas pessoas que chegaram no gabinete e dizer, pastor, dizendo, eu estou endemoniado. E estavam. O resto, todo mundo que foi no gabinete, todo mundo, não sabia que estava. Tem uma questão interessante, quando você ora e clama pelo poder de Deus na vida da pessoa e manifesta, tem pessoas que não conseguem se lembrar nem o que aconteceu. O que você lembra aqui do processo? Você fica lá 1 hora expulsando demônio. A pessoa não se lembra. Então, eu vou dar para vocês. Eu vou dizer que são 4 passos básicos para fechar uma porta. Número 1, coragem. A pessoa tem que ser honesta e identificar uma área que ela deu acesso. Não é dizer, tive uns probleminhas aí, pastor, não. Segundo, ela tem que confessar. Ela precisa, é interessante se confessar nos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. A confissão específica para uma porta específica. Eu roubei, eu menti, eu traí, a pessoa tem que dizer o que fez, eu derramei o sangue inocente, eu me envolvi com o ocultismo. Número 3, renúncia. Esse livro, Discernimento Espiritual, esse livro, deixa eu pegar aqui, Estágio de Guerra Espiritual, eu escrevi renúncias, orações de renúncias, nesses livros aqui, e no Discernimento Espiritual. Pastor, eu não sei como fazer a renúncia. A gente ensina, a Bíblia diz como é que é, a gente ensina você de forma para pedir perdão e renunciar são coisas diferentes. O perdão resolve teu relacionamento com Deus. A renúncia cancela o contrato espiritual. Entendeu? Então você tem que entender. 4, a gente chama isso de restituição. Ocupar a vida com a palavra de Deus, com a adoração e com novos hábitos. É mudar a história. Eu fazia e não faço mais. Entendeu? Eu pecava e não peco mais. Pronto. São 4 passos. Honestidade e coragem para reconhecer, confessar, renunciar e mudar de vida. Isso fecha qualquer porta espiritual. Só que as pessoas não têm força. Tem gente que fala, pastor, não tem porquê. Se o demônio já está dentro dela, já infeccionou ela, já brigou, já possuiu ela, o demônio ele não quer sair, tem que ser expulso. É por isso que o processo de libertação é legítimo. Tá bom? É isso. Tá bom. Amém. Pastor, muito obrigado. Gente, vocês que chegaram até aqui nesse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com as outras pessoas, nos ajude a alcançar essa marca das 500 mil pessoas no canal. Então se inscreve aqui, deixa o like, compartilha, manda nos seus grupos de WhatsApp esse vídeo. E você gostaria de
ter acesso ao conteúdo, aos vídeos do pastor, aos seminários, congressos, você é bem-vindo para ser aluno do pastor no Êxodos Academy ou adquirir o seu livro também. Lá, ambos estão no mesmo site, www.pastorlou.com. A gente espera você por lá. A gente vai estar tendo um seminário aqui em outubro. É isso que eu quero falar. De 22 a 24, pastor. E quando a pessoa não tem certeza de quais portas foram abertas, às vezes portas geracionais, como proceder? Vou ensinar isso para vocês no seminário de 22 a 24 de outubro. Inscrições no www.pastorlou.com. A gente já começa. Pastor, quando vai ser? De 22 a 24. Vai ser um seminário específico sobre mapeamento espiritual, sobre inventário espiritual, sobre confissão, renúncia e libertação. Vai ser uma benção. Amém. Vamos lá, gente. Deus abençoe. Fica na paz, gente espera vocês no próximo vídeo.